Porque às vezes você não sabe, a gente tá lá e não sabe o que tá acontecendo, e aí quando você tem consciência, você fala, bom, eu sei hoje que tem energia me sugando, eu não quero isso, então, já que a egrégora está limpando tudo isso, vamos agilizar o processo. Eles se alimentam das energias sexuais. Então, eles fazem a pessoa querer mais. Então, quando a pessoa dorme, todo mundo sai do corpo à noite, sabendo ou não, consciente ou não, e aí eles aproveitam essa saída do corpo para sugar essa energia. Né? Então, eu tenho até um relato de um cliente que ele fala que ele saiu do corpo, aí já foi uma projeção astral. Ele saiu do corpo, foi levado para um local que era um castelo, né? Tinha um castelo bem grande e tinham 3 mulheres na frente do castelo, mas elas estavam conversando entre si. E eram mulheres lindas. Quanto mais limpo, mais clean, você ter aquela vontade de chegar no quarto e deitar naquela cama, melhor. Mas a maioria das pessoas gostam de ver televisão. E dependendo do que você vê, aquela energia do que você viu vem para você. E aí você não tem um sono bom, né? Principalmente o casal. Às vezes tem 2 energias separadas, diferentes lá, e a gente sai do corpo à noite. Você vai sair do corpo com aquela energia, porque está no seu pensamento aquilo, e muitos filmes são propositais para você ter aquela energia negativa. E o que um casal não deve fazer de jeito nenhum na cama? Sejam todos muito bem-vindos, podcast Filhos do Todo. Pessoal que está chegando aqui, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast. Antes da gente entrar no nosso assunto aqui, que vai ser muito interessante, quero lembrar que a maioria das pessoas que estão assistindo aos podcasts ainda não são inscritas. Pelas métricas, nós observamos que tem mais não inscritos assistindo do que inscritos. Portanto, se você está ouvindo isso, essa é a hora de você se inscrever aqui no canal, tocar no sininho, já aproveita, deixa o seu like, escreve seu comentário aqui, a positividade impera nesse canal, então coloca aqui sua positividade, outras pessoas vão ler seus comentários, e é claro, coloca seus comentários em relação ao assunto. Maravilha? Então, recado dado, vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é muito amplo, com a convidada que você já deve ter visto por aqui, se não viu, vai ter a satisfação em conhecer, que é a Thaís Joia. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada de novo, mais uma vez aqui, para a gente conversar são vários assuntos, né, Fael? Então, a gente não dá tempo, um só. Então, a gente vai conversar de outras coisas, outras vertentes. Espero que as pessoas gostem, né? A gente vai contar algumas coisinhas aí diferentes. Muito bom, o pessoal já tem gostado muito das suas participações aqui, tem cortes muito legais, né? Assuntos que geram reflexões, que geram debates nos comentários, né? Então, se as pessoas estão colocando colocações que servem para o dia a dia e muitas vezes questionam, significa que está tendo bom resultado. Com certeza. E dentro desse universo de possibilidades, a terapia de vidas passadas, né? A apometria, a terapia de ambientes, todo esse universo que você trabalha, existem várias questões que ficam em aberto. Inclusive, eu até peguei algumas perguntas de outros vídeos que tem aqui no canal. Legal. Sobre questionamentos, e um dos vídeos que mais teve interações foi um vídeo sobre a energia de motel, energias de lugares que muitas vezes são mais complicadas, né? Mais especificamente sobre o motel, muitas pessoas perguntaram o lance do espelho que você explicou lá no teto, mas a ação de quais tipos de entidades que muitas vezes acaba chegando no teu trabalho, às vezes uma pessoa não estava sob a influência de uma entidade, de uma energia, acabou indo no motel e acabou recebendo aquele brinde que a acompanha. Então, qual é a ação desses espíritos que se aproveitam das pessoas que vão até lá, e as nomenclaturas, as possibilidades e a maneira que uma pessoa pode ter de evitar que isso aconteça, né? Tá. Então, vamos lá. Eu não sei se vou falar aqui um pouquinho o que é o nome, que existem nome, e é o íncubus e súcubus. Muita gente que eu atendo me pergunta sobre essas energias, né? São energias sexuais. Por quê? O íncubus e súcubus, eles são entidades que sugam a energia sexual. A energia sexual é a energia principal, né? A energia da criação. Então, eles vivem de sugar essas energias.
E aí, às vezes, as pessoas falam, eu tive um sonho, né? E às vezes é uma projeção, a pessoa nem sabe. Eu fui levado em um lugar, né? E senti alguma coisa diferente, vi pessoas bonitas, eles se plasmam de homens e mulheres lindos, né? Para chamar a atenção das pessoas. E aí, quando a pessoa chega perto, eles sugam a energia literalmente da pessoa. E aí tem cliente meu que fala: nossa, eu acordo 3h30 da manhã, super cansado, e eu não sei o que aconteceu comigo, né? E o que eu falo? Às vezes acontece de acordar 3h30, às vezes a pessoa está estressada, às vezes a pessoa, né, tá no dia a dia, mas aí essas pessoas que me relatam esses encontros com íncubos e súcubos são pessoas que falam, isso é frequente. E por quê? Aí a gente vai entender. A pessoa, às vezes, é viciada em pornografia, por exemplo. E eu trato alguns clientes assim, tá? Então, a pessoa é viciada e a gente entende que, por que a pessoa é viciada? O íncubos e súcubos, eles se alimentam das energias sexuais. Então, eles fazem a pessoa querer mais. Então, quando a pessoa dorme, todo mundo sai do corpo à noite, sabendo ou não, consciente ou não, e aí eles aproveitam essa saída do corpo para sugar essa energia. Né? Então, eu tenho até um relato de um cliente que ele fala que ele saiu do corpo, aí já foi uma projeção astral. Ele saiu do corpo, foi levado para um local que era um castelo, né? Tinha um castelo bem grande e tinham 3 mulheres na frente do castelo, mas elas estavam conversando entre si. E eram mulheres lindas, né? Todas com roupa bonita. E aí, uma delas percebeu que o meu cliente estava lá. E ela chegou perto do meu cliente. E aí, o que ele sentiu na hora? Que quando ela chegou perto, ela colocou a mão bem no órgão sexual, que é onde eles sugam a energia sexual da pessoa, né? E aí ele assustou, e o mentor dele estava com ele não viu o mentor, mas ele sabia que tinha alguém com ele, alguém que tinha levado ele lá, para ele ver que existe isso. Então o mentor, na hora, puxou ele e ele acordou. Só que quando ele acordou, ele falou que estava sentindo aquela energia, ele estava sentindo sendo sugado ainda. Para você ver como é forte isso, como existe e as pessoas nem imaginam que isso existe, né? Então, quando a pessoa é viciada em pornografia, por exemplo, eles estão sob influência do íncubos e súcubos, com certeza. Porque quanto mais a pessoa fica viciada, mais ele se alimenta da energia sexual da pessoa. E para eles, a gente vira uma bateria, né? E aí eles aproveitam tanto no dia a dia, né, do vício da pessoa, principalmente à noite, quando a pessoa dorme e tem um sonho, tem uma projeção. Então, eles levam a pessoa para um lugar para sugar energia. E a pessoa fala: nossa, eu acordei, eu estava tão cansado, parecia que eu tinha trabalhado o dia inteiro. Mas é o quê? A energia que foi sugada. E essa energia, lógico, qualquer pessoa pode estar à mercê disso, pelos pensamentos, pela sintonização. Mas, por exemplo, um casal, né? Pode ser conservador, pode não ser. Sim, não Tem lá interessa. sua rotina. Eles estão bem. Sim. Aí eles têm a brilhante ideia de ir para um lugar assim, tipo um motel, um lugar de alta rotatividade. Não estavam sob a influência, muitas vezes, dessas energias, desses obsessores. Sim. Aí acabam pegando aquilo. Sim. Acaba desandando alguma coisa, acaba desestruturando a energia do próprio casal, né? Exato. E isso não é legal. Não, eles trazem para casa isso, né? Então, quando a gente vai para uma balada, é a mesma coisa. Você vai lá, às vezes você conhece uma pessoa também que você não, né, lá na balada, e pega a energia dessa pessoa e traz para casa. Mesma coisa no motel. Você vai com seu marido lá, com a sua esposa, e tá tudo certo, só que lá tem muita energia, né? Então, às vezes, a gente traz essa energia e aí começa o relacionamento ficar estranho. Porque o cara, às vezes, ele parte para um vício de uma pornografia e ele não sabe o que está acontecendo, porque ele fala, eu não era assim, por que eu sou assim? Porque ele foi em algum lugar que aconteceu, que ele trouxe aquela energia com ele, e aí as entidades começam a aproveitar disso, porque é difícil da pessoa sair de um vício, né? Não é fácil. E aí a gente entende que com a terapia, a gente consegue tratar, porque a egrégora vai entender o que está acontecendo, quem são os obsessores, e eles detectam, né, que tipo de obsessor que é, e eles limpam aquela energia. E aí a pessoa começa a se livrar daquilo, né, durante o tratamento. Então, o tratamento dura de 20 a 30 dias e a gente vai acompanhando. A gente
eu e a egrégora, porque a egrégora que faz tudo, né? E aí a gente vai acompanhando o que ele está sentindo, se ele está conseguindo desvencilhar daquele vício, e geralmente o resultado é bem, bem bacana. Aí as pessoas começam a cair em si, entender que tem energias influenciando e também começa a ter consciência disso e começa a se ajudar também. Porque às vezes você não sabe, a gente está lá e não sabe o que está acontecendo, e aí quando você tem consciência, você fala, bom, eu sei hoje que tem energia me sugando, eu não quero isso, então, já que a egrégora está limpando tudo isso, vamos agilizar o processo. Então, é isso que é legal. Além da egrégora limpar o campo, né, da pessoa, tirar esses obsessores, a pessoa também tem consciência e ajuda no processo. Então, E é legal você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, mas é muito Caxias. Não, mas a gente ouve muitas pessoas falar, qual a melhor maneira de você evitar? Não é que não vai ter. Pô, já sabe quais são os lugares que tem essa energia mais intensa? Procura não ir. Ah, sim. mas eu quero ir num show que... Não, tudo bem, é um show específico, porque tem música também que atrai esse tipo de Total, energia, né? frequência. É frequência. Então, assim, as pessoas que estão percebendo, se incomodando, vai fazer a terapia lá. Não é para fazer a terapia e ir lá para você limpar, para a pessoa ir fazer tudo de novo e ficar limpando, né? Aí ele vai pegar, cada lugar diferente que ele for, ele pode atrair. Não é que ele está limpo, ele está limpo daquele problema. Mas se ele for em qualquer outra balada, num show, não é que não é para ir, mas tem que estar consciente e tem que saber se proteger. Né? E aí, isso que você falou tem uma lacuna que é assim: esses espíritos muitas vezes não querem assim algo em relação com a pessoa. Não é assim, eu tô atraído por aquela pessoa e amo de paixão. Eles querem a energia, mas é lógico que tem a predisposição por alguma energia específica, alguma atração, tal. Só que aí essas pessoas começam a entrar num isolamento, até o caso que você falou de pessoas que ficam viciadas, né? Sim. E não conseguem ter relação mais. Exato. Porque justamente aqueles espíritos, eles querem canalizar a energia daquela pessoa sem ter outra envolvida, né? Exato. Então ele vai, estimula a pessoa lá a ficar viciada em filme, em fazer, ficar sozinho, né? Tendo a relação dela lá. Sim. Porque eles estão tipo sugando e essas pessoas acabam perdendo até a vida social, né? Total, total. E nos dois casos, foram nos dois casos que atendi, até a esposa sabia. Porque a pessoa estava tão, não sabia como sair mais daquilo, ele sabia que não era legal, então a esposa sabia e eles fizeram consulta juntos comigo. E aí a gente falou, não, vamos ajustar isso. E aí eles estavam distantes, porque o que as entidades estavam fazendo? Estava sugando a energia dele, então eles fizeram ele achar que ele não precisava mais da esposa. Então eles estavam distantes também, olha só. Então as entidades falam, bom, eu quero esse cara para mim, ou essa mulher para mim, porque hoje eu tenho uma bateria boa aqui. Então, eles estimulam para a pessoa fazer o que eles querem e ser sugado, às vezes, o dia inteiro com isso. Então, a pessoa tem que ter consciência que existe isso e tem como a gente tratar, né? Tem como a gente limpar o campo energético das pessoas e a pessoa, junto com a terapia, ajustar isso. E é muito ruim, né? Porque você está no casal, o casal sabe, é muito chato isso, só que a pessoa não consegue desvencilhar, igual cigarro, igual bebida. É a mesma coisa, é um vício. E aí, até nesse ponto, né, para a gente fechar isso daí, tem alguns exemplos que até eu vi, né, clarividentes, e o Wagner também fala muito sobre isso, que ele viu, às vezes, ele viu uma menina na rua muito bonita, né, na Liberdade, caracterizada até com roupas de anime e tal, e que grudado nela estava um obsessor desse tipo, encostado. Então, assim, mesmo que ela, sendo uma menina bonita, tal, que atrai olhares, ela não conseguia relacionamentos. Ou os que ela conseguia era justamente também para se aproveitar daquela energia, a pessoa estava lá junto, estava se aproveitando da energia da pessoa e dela. Então, evita que a pessoa tenha um relacionamento, por quê? Porque acaba escravizando, né? E lógico, as relações que a pessoa tem ficam puramente descartáveis, porque não quer ninguém ali para auxiliar a pessoa, de repente despertá-la, né? Então, sim. É descartável porque eles querem usar a pessoa, né? Então, eles fazem nada dar certo em relacionamento, né? Eles fazem a pessoa não achar o homem ou a mulher certa para eles usarem a pessoa. Então, tem muito disso, muito mesmo. E é legal a gente falar, porque às vezes a pessoa não tem ideia que acontece lá na outra dimensão, né?
Então, eu acho interessante falar. E existe, e na terapia eu trato vários casos assim. Então, é reversível, né? É reversível. E a pessoa também tem que ter a consciência que ela pode pegar a qualquer momento, em qualquer lugar, alguma entidade que vem junto com ela, só que como a pessoa já tem a consciência disso, é mais difícil, né? Porque daí eu ensino a fazer uma proteção, a pessoa já tem a consciência, e aí a pessoa vai, mas já sabendo que tem que se limpar. É muito mais fácil a pessoa conseguir criar esse campo no próprio lar do que querer ir lá, por exemplo, numa balada, num motel, num ambiente coletivo, querer melhorar a energia do lugar. Sim, Não exatamente. vai dar certo, né? Tem que ser individual, né? Tem que ser individual. A gente pode até fazer uma energização do local, mas não adianta, toda hora chega gente nova, né? Tem entidades junto, a gente vive aqui junto com as entidades. A gente não vê, né? Mas toda hora tem e muda, né? Porque você vai na padaria, tem. Você vai no mercado, tem. Você vai em qualquer lugar, tem. Então você traz com você. Se você vai na padaria e tá com a energia baixa, tem uma frequência baixa, você atrai tudo e traz para tua casa. Então, E às vezes até em mercado mesmo, até comentei conversamos aí esses dias, e você vai no mercado, às vezes tá um tumulto energético, e até você mencionou que às vezes a pessoa, ela tá reclamando dos preços, né? Ela tá exato. lá praguejando em vez de estar agradecendo, né? Que pode comprar. É lógico, né? Você pode falar, ai, que caro, é óbvio que tem muita coisa cara, tá tudo bem. Mas assim, quanto mais você pragueja e quanto mais você reclama, mais energia negativa você atrai. E é com tudo. É no trabalho, é em casa, é com você, porque às vezes você olha no espelho e fala, ai, eu não nasci para ser feliz, eu não consigo ganhar dinheiro mesmo, aí já acaba, né? Porque você é o que você pensa. É tudo frequência. É a inteligência divina, né? O Joseph Murphy, que eu adoro, ele fala o É muito seguinte: bom. se você vai ao mercado, por exemplo, gastou 200, na hora que você pagou os 200, já vibra o seguinte, tá entrando 200, tá entrando 300, tô agradecendo, porque a inteligência infinita já está suprindo isso. Sim. Então já muda um A mecanismo, frequência né? já muda. Porque o que o Hélio fala muito nos vídeos dele, né? Já falei do Hélio aqui, fui ressonante há quase 3 anos, e a gente aprende muito com isso, e é muito verdade. Você é o que você imagina que você é. Então, se você olha no espelho e fala, poxa, eu não sirvo para nada, eu sou burro, eu sou imprestável, você vai ser. Porque você está vendo isso em você. Então, você vai passar isso para as pessoas. Você criou isso no seu campo energético e você vai atrair as pessoas que acham isso de você. A gente tem que ter cuidado, a palavra tem poder, né? Às vezes a avó fala, né? As avós falam, as mães, a palavra tem poder. E tem. Desde que você fale com sentimento real, isso funciona para o positivo e para o negativo. Então, já que funciona para os dois, que tal reverter isso? Fala, nossa, eu sou merecedor, eu nasci para ser feliz, eu tô aqui e eu sei que eu vou conquistar o que eu quero, o meu foco o meu objetivo vai ser conquistado. E pense, imagina aquilo, imagina você tendo uma promoção, por exemplo. Você tem que se imaginar lá, mas não é só pensar, o segredo é o sentimento. Quando você sente que aquilo lá é seu e você tá passando por aquilo lá, vai chegar. Né? Então, são algumas técnicas até de cocriação, né? Que eu falo muito? A gente tem um vórtex. Vamos supor que o vórtex fica aqui em cima. Tudo que a gente pensa e sente vai lá para o vórtex. Uma hora isso vai virar o quê? Material. Por isso que as pessoas tem gente que fala, tudo não é nada é real, é tudo virtual, né? Que a gente vive aqui. A gente está na 3D, mas é tudo virtual. E eu não entendia isso, Fael. Eu falava, como assim é tudo virtual? No começo, né? Como assim? E aí eu fui entender que realmente tudo que a gente emana, tudo que a gente pensa e sente e fala, isso é meu, é ser para ter, né? Então você tem que ser aquilo que você quer para você ter aquilo. Então, uma hora vai lá do vórtex, vai cair aqui e você vai entender que aquilo lá que você imaginou, que você cocriou, que é a cocriação, isso vai acontecer na tua vida. Aconteceu isso comigo com carro, com casa, né? Igual ele fala, carro, casa, apartamento. E aconteceu.
Porque saiu, né, bem, faz tempo isso, mas saiu um carro, aquele da Ford, que era um Ford, né, que era qual que é, Lê? Export? Export, eu para carro é uma coisa. A Só que produção ajudou aqui. a produção ajudou, obrigada, hein? Export, eu falava, eu quero esse carro, eu quero, mas era muito caro, eu não tinha dinheiro para comprar. E eu cismei com aquilo, eu falei, eu quero. E eu coloquei lá no Vortex isso. Quando eu coloquei no Vortex, e eu não sabia o que eu estava fazendo, eu nem sabia das técnicas. Eu coloquei no Vortex e falei, não, eu quero, mas eu vou pôr banco de couro, eu vou pôr roda, mas eu fui imaginando aquele carro meu. E aí aconteceu algo inusitado, totalmente inusitado na minha vida, que eu recebi exatamente o valor do carro. E eu falei, eu sei que o carro, tudo que a gente compra, a gente na hora fica feliz e depois a gente fala, é isso? E é assim, né? Porque a felicidade não está no carro, não está no apartamento, está dentro de você. Mas aí a gente vai aprendendo também. E eu fui lá e comprei aquele carro exatamente que eu queria, com um banco de couro, um Export que tinha acabado de sair, fiquei super feliz, né? E aconteceu. A outra coisa, a casa. Eu morava no apartamento e eu falei, né, eu tinha acabado de casar com o Leandro, e aí eu falei assim, não, eu quero morar numa casa, mas em condomínio fechado, porque aqui onde a gente mora é perigoso, tal. Aí ele falava, não dá, o dinheiro não vai dar, olha o nosso apartamento, né, não dá, eu falei, dá, e aí um dia eu levei ele lá pra gente visitar, que tinha umas casas vendendo, e eu entrei na casa número 11, e eu comecei a colocar na casa, eu comecei a colocar o sofá, a cortina, o tapete, comecei a imaginar como que ia ser a cozinha, subir para os quartos, eu falei, esse quarto vai ser, né, quando tiver um bebê, esse quarto vai ser o quarto que vai ficar bagunça, esse quarto vai ser o nosso, comecei a colocar tudo. Eu imaginei a casa inteirinha, como se eu tivesse comprado a casa. E aí a gente desencanou, né? Falei, pô, realmente não tem dinheiro. Mas aconteceu outra coisa inusitada, e a gente foi lá e comprou a casa número 11. É muito doido. E um bom número também, 11, hein? Então. E aí eu falei, Leandro, a gente comprou aquela casa que a gente entrou e que eu visualizei como se já fosse minha. É ser para ter. É você estar lá, você já se visualizar lá dentro, que uma hora vai chegar, né? Então, não demorou nem um ano para acontecer isso. E a gente soltou, como o Hélio fala. A gente soltou. Falei, vamos ver. Eu sei que eu posso um dia. Não tenho dinheiro hoje, mas um dia eu sei que eu vou conseguir. E consegui. E aí você falando do Hélio também, né? Interessante, várias questões assim que você coloca também no teu trabalho que envolve esses conhecimentos. E a gente pode fazer um link também com, por exemplo, as pessoas até recebem, poderiam ter recebido a Export, outras pessoas recebem algum outro carro. Sim. Mas naquele momento que ela recebe, muitas vezes ativa um gatilho de negatividade. Tipo, recebi, mas e aí? E o IPVA? E o licenciamento? E o seguro? A pessoa já negativa, por exemplo, uma coisa que ela mesma atraiu, porque ela não calculou as outras questões. Isso. Tem isso, e tem pessoas que, por exemplo, estão conversando e se negativando na frente do espelho e se negativando do lado da água que ela vai tomar. E lógico, todo mundo tem pensamentos sabotadores, mas existem maneiras de se tocar em relação a isso e reverter, né? Sim. Então, por exemplo, com o carro, eu pensei isso, lógico. Eu falei, bom, eu comprei, e agora? Só que eu comecei a agradecer. Eu falei, como? Eu achei que no fundo, porque eu não sabia essas técnicas, eu não sabia que era cocriação e lei de atração. Foi bem antes de eu começar a fazer estudos com Hélio Couto e tal. E aí eu falava, e agora? Aí sabe o que eu fazia? Eu não sabia como ia pagar, mas eu agradecia. Eu falei, se a espiritualidade, se o universo me trouxe esse carro, eu vou conseguir pagar. A gente vai. E consegui. Foi um negócio, aí eu recebi aumento, sabe? Parece que o universo vai encaixando as peças. Quando começa a acontecer, a gente entende isso, porque até acontecer não é fácil, você desacredita nas coisas. Mas quando começa a acontecer, o universo vai te trazendo e vai montando aquele quebra-cabeça na tua frente, aí você fala, caramba, é verdade. Isso acontece porque aconteceu comigo. E até no meu canal eu falo disso, né? Eu dou meus depoimentos, tudo. Porque eu quero que as pessoas saibam que isso acontece. Acreditem nisso, porque acontece. Às vezes pode demorar. Muitos clientes falam, ai, Thaís, eu estou tentando fazer a cocriação. Eu falei, então, mas se você está no caminho certo, uma hora vem. E assim é da noite para o dia.
É uma coisa incrível, assim, né? E aí, quando a gente também fala, se olha no espelho e fala, ai, eu não consigo, eu não posso, né? Você tá rogando praga para você mesmo. Aquilo lá é muito negativo. E você veio para ser feliz, você consegue, você pode. É a gente tentar reorganizar a mente, os sentimentos, as emoções, entender os padrões que a gente tem e, de novo, a terapia ajuda muito nisso, né? Tô falando muito da terapia, mas é que tem muito cliente que vem me procurar por conta disso. Ajuda muito porque a egrégora mostra quais são os padrões que a pessoa tem, quais são as crenças limitantes, e eles fazem uma limpeza geral em tudo isso, e a pessoa começa a enxergar a vida de outro jeito, rasga o véu, né? Então a pessoa rasga o véu e fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz um investimento desse antes? Então começam a aparecer as coisas que a gente não conseguia ver. Às vezes está na tua cara e você não consegue ver, né? Então é interessante você não rogar praga para você mesmo, não se diminuir. Igual outra coisa que é simples que acontece que a gente não deve falar. Às vezes você fala, a pessoa te dá um presente, é o seu aniversário. Você fala, não precisava, não é? A gente aprende isso com os pais. Imagina, não precisava. A pessoa dá um presente que você gosta, não precisava. Precisava sim. Por que não precisava? Não é o seu aniversário, né? A pessoa tá te dando um presente. É uma forma de demonstrar o amor dela por você, é uma forma de demonstrar o carinho por você. Precisava assim, não precisa falar precisava assim, mas fala muito obrigada. Você tem que se sentir bem com aquilo, né? Porque você tá afastando aquilo também. Então, o universo entende. Então, você não quer ganhar o presente, então você não vai ganhar. Então, você não presta para nada, então você realmente não vai prestar para nada. Tem que ter muito cuidado. E com a água que você falou, a mesma coisa. Tudo que a gente está falando aqui está sendo passado lá para a água, né? Então, é energia, é frequência. E aí você bebe aquela água toda cheia de coisa negativa, o que vai acontecer com você? Vai vir coisas negativas para você, você até se sente mal às vezes, né? Então, a gente tem que prestar atenção em todos os movimentos que a gente faz, e isso eu acho que tinha que ensinar as crianças desde do prézinho, porque na escola não se ensina isso, e ia ser muito importante para as crianças crescerem muito mais positivas com a vida, né? Então, é importante as pessoas entenderem que isso existe e ter cuidado com o que fala. E aí você falou ensinar as crianças, eu acho muito interessante, porque você tem hoje escolas escolas católicas, de padre, de freira, escola evangélica, Sim. presbiteriana, judaica, você tem essas escolas adventista, né, com metodologia adventista e tal, mas não tem uma escola hoje em dia, um método, vamos dizer, que entre nesse sentido da espiritualidade universalista, da reencarnação, Não tem. Da pluralidade de existências. E se tem escolas que seguem uma linha religiosa, poderia ter alguma instituição, não sei. Se tem, pessoal, escreve aqui na descrição, porque seria muito importante eu não de saber. conheço também, eu não conheço. E seria muito importante, porque são coisas que são coisas simples, não é nada absurdo ensinar uma criança, e a criança cocria. A minha filha cocria muito, porque eu acho que a criança, ela tem uma mente mais limpa para as coisas, né? Não tem muitos obstáculos, às vezes, e às vezes não tem muitas crenças quando é criança. Depois que a gente começa a lembrar das crenças e fica com muita crença. Mas eu acho interessante, até pensei, será que existe uma escola assim, né? E eu também não conheço, mas seria importante a gente pensar nisso, né? As pessoas pensarem nisso para ensinar para as crianças coisas básicas da vida que elas não vão sofrer tanto no futuro. E a gente sofre muito porque são coisas que a gente passa no dia a dia, depois que a gente começa a trabalhar, pagar conta, né? Pagar os boletos, a gente começa a sofrer muito, porque você vai lá, faz um financiamento, porque às vezes você não consegue pagar à vista, né? A maioria das pessoas não consegue pagar uma casa à vista, então vai fazer um financiamento. Aí fica negativando isso porque tem que pagar o financiamento. Aí perde emprego, pronto. Aí, falei agora, como vou pagar? Aí começam o quê? As preocupações. E por que eles não, assim, eu acho, na minha opinião, por que as pessoas não ensinam isso? É proposital, tá? É para as pessoas passarem os perrengues aí e os negativos sugarem muito mais a nossa energia. Os perrengues fazem as pessoas ficarem independentes. Tem o método Rudolf Stein, né, que as escolas Waldorf, tal, que ele tem uma abordagem diferente, mas mesmo assim, eu sei que ele era um estudante da teosofia, inclusive, envolvido com tudo isso, mas o método em si, ele tem algumas questões que fazem ter algumas reflexões.
Mas ainda eu falo num sentido desse, de chegar e falar abertamente, vidas Sim. passadas, vamos falar de Sim. chakras, vamos falar de Não tem. registros, vamos falar de uma série de coisas, entendeu? Que seria interessante. Talvez na Índia deva ter, Pode porque ser, que é lá eles diferente, já né? têm lá isso muito mais amplo, né? Em alguma instituição desse tipo. Mas a gente está falando de vidas passadas e o teu forte dentro da terapia é essa relação de terapias de vidas passadas, resolver esses fios que ficam aí presos às pessoas, né? E quando a gente fala sobre vidas passadas e humanidade, nós estamos falando de guerra. Sim. A humanidade da Terra é Sempre. bélica, né? Total. E aí essas histórias normalmente que você puxa das pessoas, vai sempre ter uma guerrinha no meio, né? Geralmente tem, e todo mundo já participou em algum momento de alguma vida passada. E a gente traz os fractais desse momento. Muitas pessoas. Eu já falei até, eu mesma trago um fractal, né, que era de guerra, que eu fui cavaleiro templário, uma das minhas vidas. Então, eu vi espada, eu ficava doida. Eu adoro espada. E eu falava, mas por que eu gosto tanto de espada? E quando eu vejo a espada e eu quero pegar para ver se é pesada, tal, mas da onde veio isso, né? Não entendia da onde veio isso. E aí eu entendi que até quando eu fui fazer as aulas, começaram a falar sobre as guerras. E eu comecei a ficar muito incomodada, muito, na aula mesmo. Aí o meu professor, que é o Arlindo, que vai vir aqui, né? Vai vir aqui, Ele falou assim: entra lá na minha sala, porque ele fez a terapia comigo na hora, e falou: quem passar mal, levanta a mão que a gente faz a terapia aqui na hora do almoço, tal, para, né, tirar esses fractais. Ele falou: entra lá na minha sala. Ah lá, o que você acha? O que você gosta daqui? Eu falei: é espada. Ele falou: pois bem, você foi um cavaleiro templário. Então a gente começou a fazer sentido várias coisas na minha vida, não só isso, né? Mas o que a gente traz? O que eu perguntei para a egrégora quando tiveram algumas guerras, né? Que eu falava, bom, como que eu posso ajudar? Eu sei que eu não sou nada, né? Eu sou um pinguinho de várias pessoas que tentam ajudar isso. Mas aí eu perguntei para a egrégora, como que a gente pode ajudar numa guerra? Né? E aí eles me responderam que a ajuda para energizar a região tem que ser de mais pessoas juntas, porque eles usam ectoplasma. Então, uma pessoa só é muito pouco. Então, tinha que se reunir com várias pessoas para a gente conseguir ajudar. Mas que eles sempre, né, lá na outra dimensão, todo mundo que desencarna em uma guerra, eles montam como se fosse uns pontos de ajuda. Né? Não só a egrégora de Santa Esmeralda que eu trabalho, outras egrégoras, eles se ajudam, porque as pessoas que perdem a vida e geralmente não, muito tudo muito pesado, né? Você está no meio de uma guerra, vê alguém morrer da tua família, enfim, eles encaminham para o hospital de cura. Isso se a pessoa acreditar que existe a outra dimensão, que tem um mentor, um anjo da guarda. A pessoa que não acredita em nada passa reto. Então, aí eles não conseguem ajudar, né? E o mentor até indica, né? O mentor fala, vai lá, vai lá que eles podem te ajudar. Mas a pessoa está tão bitolada em outras coisas e às vezes não acredita em nada, e a pessoa passa e fica lá vagando naquele local, né? Então é importante a gente saber que tem ajuda espiritual em qualquer situação, principalmente de guerra. Existe muita ajuda espiritual, né? E também eu atendi uma pessoa uma vez lá do sul que tinha acabado de acontecer aquele desastre e tal, e aí a egrégora falou: também estamos aqui ajudando as pessoas, porque foram muitas mortes, né, naquela ocasião. E aí ele explicou que muitas pessoas, uma ajuda a outra até. Porque às vezes alguém da família, por exemplo, a sua mãe não acredita, mas você acredita. Então, um acaba ajudando o outro para levar para o hospital de cura, para ser atendido lá. É como se fosse um PS, vamos falar assim, né? Para eles encaminharem lá para o hospital de cura. Então, é importante saber que existe ajuda sim, e quem quer ser ajudado, será. Mas tem gente que às vezes não estuda nada, não acredita em nada, aí é mais difícil, né? E o mentor fica junto, mas às vezes a pessoa demora muito mais tempo vagando lá naquele terreno. Como eu faço terapia de ambientes, a gente entende que tem muita gente que ou não quer sair daquele terreno, ou por conta da família que ficou, ou por conta de, eu tinha muito dinheiro, então esse terreno é meu, essa casa é minha. Então tem gente que realmente não quer. E aí é livre-arbítrio, aqui e lá. É a mesma coisa aqui, é a mesma coisa lá, igual falam no Caibalion, né?
Então, é exatamente a mesma coisa, só que você morre e vai com a tua consciência, é a mesma consciência que você tem aqui. Por isso é importante estudar e entender algumas coisas aí. E aí, até o lance da guerra, nós temos algumas em exercício atualmente, mas o que que eu penso? Normalmente o soldado que está lá, ele tem uma lavagem cerebral dos dois lados, né? Alguém decidiu que ia rolar um conflito, que ia entrar em tal lugar, tal, e a população ela é movida a defender o espaço que mora. Beleza, até então, se alguém invadir sua casa, o seu espaço, a cidade, você vai querer se defender. Mas são mentes que estão por trás disso, né? Nunca os idealizadores entram num ringue para resolver a diferença. Eles colocam a população para resolver Exato. a nação. E aí, às vezes, tem troca de bala, tal, um desencarna, outro desencarna, nem sabe de onde que veio, né? Mas Exato. existe um vínculo ali por conta desse momento. Mas não é propriamente a pessoa quis, é aquele ali que eu vou, não. Tá no meio do chumbo trocado, um foi, outro foi, né? Mas mesmo assim rola o desequilíbrio, né? Total. E rola, porque às vezes você tá lá no meio, você nem conhece a pessoa, mas você fala: quando vai ser a minha vez? Imagina você no meio de uma guerra e você lá como a população que sofre mais, na verdade, né? Então você tá lá no meio, você fala, pô, e agora? Quando vai ser minha vez? Como que eu vou defender a minha família? Você imagina os traumas, os fractais que começam aí. Porque os fractais são de vidas passadas e são destas também, né? Então começa a gerar um monte de trauma na galera que tá lá, né? No meio daquele fogo cruzado, e ninguém sabe quem vai morrer, e o que, que vai acontecer se não morrer. E se eu não morrer? Quem vai. Onde que eu vou ficar? Será que eu vou conseguir ajudar mais pessoas? Será que eu vou conseguir me ajudar? Então rola uns traumas muito, muito pesados que eles vão levar para outras vidas. E aí, às vezes, até um fogo amigo, né? Porque ninguém sabe se foi a pessoa dando a mesma tropa Não que, dá. né? Tá tudo junto e misturado e vai. É horrível, né? Uma situação dessa. Agora, assim, ninguém tá livre, né, de acontecer uma situação dessa, um caos, de repente, num lugar que mora. Hoje a gente tá num país que tá privilegiado em relação a isso, diferente daquela região de Gaza, do Oriente Médio ali, que Sim. tá sempre, nunca se vê a falar que tá plenamente tranquilo, né? E a gente tem que estar sempre atualizado e, lógico, tem alguma coisa muito forte por trás, né? Então, assim, tem um mecanismo ali mesmo para tumultuar um espaço que tem uma história antiga, né? Tem Já tem. uma ligação de cada ser humano que está nesse planeta se liga em algum momento com aquele lugar, né? É a mesma coisa quando você vai viajar para algum lugar. A gente está falando até de Egito. Você vai para o Egito, tem gente que passa mal. Eu não fui ainda, né? Mas tem gente que passa mal, que fala: nossa, eu cheguei lá, passei mal de desmaiar, de passar mal mesmo. Por quê? Alguma ligação que a pessoa tem, algum fractal dela que está lá, que aconteceu algum trauma lá, que ela se liga com aquele fractal e passa mal. Ela não sabe o porquê, mas aconteceu alguma história naquele local. Então, Egito, lá em Roma, no Coliseu, principalmente, aqueles povos, Irlanda, todo aquele, né, que tinha os vikings também, o território dos vikings. Imagina quanta morte, quanta coisa, que a gente estava lá também, e a gente matou porque tinha que defender a família. Ou você mata, ou você morre, e aí? Então, Mongólia, né? Mongólia, não, então tinha um exército lá, tal. E aí, o que você faz? Você vai falar, não, eu não vou matar e minha família vai morrer? Você vê a sua família morrer na tua frente? Olha outro trauma que gera. Tudo gera trauma, tudo gera fractal, né? E aí a gente vem com aquilo no nosso campo energético. Mas lógico que naquela época tinha uma espiritualidade, entendia-se, mas naquela época era muito pau, pedra, pedra e vai, era tudo baseado em guerra, em dominar, em defender. Mas enfim, isso gerou repercussões, essas almas estão reencarnando, ainda recebem esse tipo de coisa. E aí você falou em lugares históricos, realmente, o Egito, ele tem uma energia muito forte, porque não é só pelo lado de positividade, muita coisa foi feita ali, muita coisa está ainda ali. Hoje, lógico, tem um aspecto turístico e até perde-se um pouco de algumas coisas que estão lá, Sim. muitas pessoas relatam. Mas, vamos dizer, nós temos aí o seu caso, que você já foi para alguns países e relatou, e médiums sensitivos, eles, quero viajar, né? Lógico, existe a curiosidade de ir para lugares assim.
Como é que você vê e até pode orientar pessoas que chegam até você? Olha, eu gostaria de fazer um tour pelo Oriente Médio, pelo Egito, só que eu sou sensitivo, tô meio que, não tenho muito conhecimento, mas eu vou num lugar, eu me sinto mal, eu vou num mercado, eu me sinto mal. O que que você orienta médiums sensitivos, pessoas que sentem a energia dos lugares, mas querem, eu quero visitar tal lugar. Primeiro, o que que pode fazer? Se a pessoa tiver o endereço da onde ela vai ficar, a região que ela vai, dá para fazer de ambiente lá naquela região. Quando eu viajo, em qualquer lugar que eu vá, eu pego o endereço de onde eu vou ficar, do hotel, lá daquela região, e faço uma terapia de ambiente, para que tudo fique bem, fique em paz, né, para não acontecer nada, enfim. E a gente pode fazer isso, tá? Então a gente pega os endereços dos hotéis, mesmo que a pessoa vá visitar, a gente faz alguma região lá por perto, dá para fazer isso, dá para mapear. Só que são várias mesas daí, né? Várias terapias de ambiente. Hum. E o que pode fazer também é usar um Merkaba ou Merkaba, que eu ensinei aqui na última vez, que é aquele triângulo com a ponta voltada para cima, a outra com a ponta voltada para baixo, a pessoa se coloca dentro desse triângulo, o que está voltado para cima, a ponta, é o sentido horário que gira, e o de baixo é o sentido anti-horário. Então, a gente cria uma proteção, é uma capa de invisibilidade para os negativos. Então, você passa lá, ninguém te percebe. Isso é a outra coisa que eu ensino muito para todo mundo que passa a terapia comigo. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo dormir à noite. Faça antes de dormir e faça quando você acordar. Eu vou sair para um lugar que eu vou viajar e eu não conheço. Faça no seu carro. Faça nos seus filhos, entendeu? Faça em você, faça no seu cachorro, faça no seu gato. Então dá para fazer para qualquer ocasião. Então isso funciona muito. Inclusive é uma proteção que eu uso. Quantos obsessores que eu lidou das pessoas limpando tudo isso? Se eles me enxergassem, eu nem tava mais aqui, eu acho. E a pessoa, vamos dizer, ela foi pro Egito lá, ela vai para um hotel tal, mas aí ela vai entrar na tumba do Tutankhamon. Aí ela vai ter que estar fazendo isso antes, né? Sim, não, tem que ser antes. Não dá para se fazer na hora. Não, vou aqui, né? Não, você fala, eu vou lá na tumba. Fala, tá bom, vamos pegar a região lá e vamos fazer a terapia de ambiente, né? Mas faça o Merkaba, faça. Já vai ativado Já vai nisso. ativando, vai ativado. Chega lá mexer com a turma que tá lá há milhares de anos. Pelo amor de Deus. Às vezes você fez alguma coisa lá com aquela turma, aí já era. Você vai ficar perturbado, né? Tem uma grande chance da maioria das pessoas que estão reencarnadas hoje no mundo de terem vidas no Egito, né? Nesses países que tem uma história mais antiga, né? Então, Sim, com certeza, todo mundo tem uma relação ali com esse espaço, né? E tem, né? Eu tenho um caso de uma cliente que é do Japão. Ela falou, Thais, faz 15 anos, ela é brasileira, só que ela mora lá, ela trabalha lá. Ela falou, faz 15 anos que eu tô aqui no Japão, tal, e aqui que, ela e o marido, e aqui que meus filhos nasceram, né, só que eu tenho alguns problemas de saúde com meu filho, não sei o que, tá, será que acontece, será? E aí, olha que veio da história dela. Lógico que a gente tratou, né, alguns fractais lá que estavam perturbando ela, e a história foi que ela teve que ir para o Japão, que ela era aqui do interior de São Paulo. Ela teve que ir para o Japão para resgatar o quê? A história que ela teve com o filho dela na outra vida. Que na outra vida, ela abortou o filho. E eles moravam todos no Japão, era uma família lá, enfim, que morava lá e tal. E ela gostava muito daquela região, né? E ela falou, eu gostava muito, mas eu nunca tive coragem de ir. Mas um dia deu um estalo, né? Ela falou, não, vamos para o Japão e vamos morar lá. E por que ela foi lá? Para resgatar isso tudo que ela passou com o filho, porque o filho foi abortado, e o filho dela, o primeiro filho que nasceu, era esse filho dela que foi abortado. E ela falou que é uma ligação tremenda com ela. Ela falou assim: eu não sei o que acontece, mas é uma ligação de outras vidas. E a gente descobriu que ela foi lá para resgatar isso com ele. Teve que ir pro Japão. Pro Japão. Para a coisa ficar mais intensa. E ela tá lá, morando lá, Nossa, que interessante, porque o Japão teve um papo com o Márcio, né, lá do IPPB, que ele falou que tem, assim, tem um lance lá, né? Sim. Antigo, assim, tem muita muito coisa enigma lá, né? Então, muitas sensações e tudo mais. O pessoal muito educado, tal, mas assim, muito fechado, muito, muito complicado, né? Sim. E aí a gente tá falando sobre esse lance de viagem, vamos fazer um top 3 aí.
Olha, meio Silvio Devia. Santos a Top pegada. 3 é Top boa. 3 agora. Quais são os 3 principais cuidados de médiums e sensitivos? E locais que esses médiums e sensitivos, os 3 principais locais e cuidados que deve se evitar ir e cuidados que deve se ter. Na verdade, deve-se evitar ir. Todo lugar que teve muita guerra, lance de muita morte, não é legal. Só que não é por isso que a gente não vai, né? Porque também tem muita história lá. Tem a parte ruim e tem a parte boa. Só que quando a pessoa é sensitiva, ela tem que fazer essa proteção, né? Lá, antes de sair daqui, lá, se puder fazer uma terapia de ambiente, alguma limpeza do ambiente onde ela vai estar, porque senão ela vai sentir muitas coisas, até de pessoas que estão lá ainda. E ela vai trazer isso com ela. Se ela não souber que ela tem muita gente que é médium e não sabe, né? Então, sim, a maioria acha que tá em parafuso, que tá. Lógico, tem ansiedade, tem tudo, mas às vezes a pessoa não sabe que tem a sensibilidade e tá captando tudo, né? Então. Primeiro é tentar entender, às vezes, que a pessoa. É importante você procurar. No YouTube tem um monte de curso que a gente pode fazer, tem os podcasts, tem as lives que explicam isso. Então é importante você entender se você é médium ou não, né? É importante você entender que tem que ter uma proteção. Dá para ir em qualquer lugar? Dá. Mas é importante também você entender, sentir o porquê que você está indo lá. Você vai lá porque você quer, porque a família quer, ou porque você quer resgatar alguma coisa? Aí é mais importante ainda você ter essa proteção. Às vezes, passar por um atendimento antes é legal, para entender se tá tudo certo, o que você tem lá na vida passada para resgatar. Então, são coisas assim que os principais são a proteção, entender se tem alguma mediunidade antes de ir. Eu sei que é difícil, né? As pessoas às vezes têm mediunidade e não acreditam, né, que é a mediunidade, e também entender o que se passou naquela região. Eu acho importante dar uma estudada antes de viajar. Geralmente a gente estuda, né? Você fala, eu vou lá, nossa, lá teve guerra, lá teve coisas ruins, mas também teve coisas boas, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero sentir aquilo. Então você tem também que entender e estudar o lugar antes de ir, né? E aí esses pontos são importantes e as pessoas podem ter, assim, como um padrão, e aí também há de se convir que seria interessante evitar certos tipos de lugares em qualquer lugar do mundo, certos tipos de lugares que promovem certos tipos de energias, né? Você vai Só lá, por precaução, né? É que assim, é difícil, né? Você vai lá em Roma, você não vai no Coliseu? É difícil falar isso. Aí sim, lógico, em qualquer lugar tem a parte das baladas, tem as partes que vai ter mesmo, é aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Lógico. Mas eu acho que se eu fosse em algum lugar que eu não conhecesse, sabia e soubesse que tem uma energia muito densa lá de guerra, eu ia querer ver. Só que eu ia muito protegida. Mas é que eu estudo isso, a gente sabe, a gente estuda, a gente entende. Mas procura saber o que tem antes no lugar, se é isso mesmo que você quer, porque às vezes você não sabe, você é médium e vai atrair energia para você. Vai lá fazer uma proteção, sendo médium, não faça a proteção, né? Que é o Merkaba, e tem outras proteções também, né? Não é só essa, é que eu uso essa. Então, por isso que, como eu uso, eu sinto que realmente funciona, eu falo dessa, mas tem outras, né? Você também fala de proteção, né, Fael? Tem vários modos de se proteger, mas tem lugares que a gente, na verdade, todos os lugares que a gente vai, a gente tem que entender um pouquinho antes de ir. É importante, né? Porque, lógico, a pessoa pode estar no Brasil, pode estar numa zona de conforto, né? Num país que mora, no bairro que mora. Mas se ela for no bequinho ali que tem uso de bebida, de droga, vai estar ruim. Se ela for, né, num lugar que as pessoas estão se ofendendo, fazendo, vai ser ruim. Assim, até no Brasil, quando eu faço aula de ambiente, tem um monte de briga de tribo. Eu faço o Brasil inteiro, né? Atendo. E aí você tem lá, briga de tribo, briga por herança, briga por não sei o quê, e tribo. Aqui era tribo, né, antes. Então, imagina, a gente mora em um lugar, a gente nem sabe o que aconteceu lá antes. E às vezes a gente se incomoda de morar naquele lugar. Às vezes a casa é maravilhosa, mas o relacionamento não dá certo,
você fica ansioso demais, você sente uma energia diferente naquela casa, por quê? Teve briga de índios lá, né, de tribos, né, e aí essas tribos morreram muitas pessoas. Olha a energia que tem no local que você mora. Então a gente tá falando do Brasil, que é muito mais ameno, vamos dizer assim, mas aí quando você vai para outros, eu indico pesquisar onde você tá pisando. E o que rolou lá, né, num É, contexto histórico, né? Principalmente se você vai pro hemisfério sul, né? Porque aqui a gente tem histórias de batalhas, sim, inclusive o bairro da Liberdade, ele tá em cima de um cemitério enorme, né? Que na época da escravidão tal, e aí? e tem essa pegada de sofrimento ali, né? De flagelo, e as pessoas sentem muitas vezes, Tem, né? com certeza. Ali numa região ali, também você falou os cemitérios indígenas, então assim, aqui a gente tem menos tempo corrido de guerra, mas teve bastante massacre aqui, então Teve. ainda tem essas questões envolvidas, né? É lógico que se você for comparar com uma civilização de 5.000 anos, que É, está documentado tudo o que aconteceu, né? Lógico que eles vão ter mais situação de guerra, né? Mas em todo lugar tem alguma coisinha aí para ficar com sinal de alerta, né? sim, sim. E a gente tem que sempre entender que eu te falei, né? Onde a gente está pisando, o que a gente faz, que tipo de proteção que a gente faz. E tem que ter, né? Desde a hora que você sai de casa, já está lá programando a sua viagem, vai lá, dá uma fuçada, é tão mais fácil hoje, né? Você fuçar a parte da história, o que teve lá, tem muita coisa linda para ver, né? Às vezes você vai lá para alguns países, você fala, puxa, o que passou aqui, né? É um lugar lindo, tem castelos e não sei o quê, mas o que mais passou aqui? E é a gente como a gente só muda do quê? De roupa. Nós são personas diferentes, né, nos locais, e que naquela época era outro tipo de cultura, ou você matava ou você morria. Hoje, graças a Deus, já não é assim. Alguns lugares ainda é, né? Uhum. Bem hostil. Mas assim, era tudo diferente. Naquela época, a energia também, acho que corria, era muito mais densa, né? Porque você Uhum. tinha que estar com uma faca, você tinha que estar com uma espingarda, você tinha que estar com uma, sei lá, sempre atento, porque alguém podia chegar na tua casa e matar toda a sua família. Existia muito isso. Existia o estado de sempre estar alerta, né? A lei era a lei Exato. Tem que da estar alerta. espada e tudo mais, né? É. Tem até uma ilha que o pessoal fala, não sei se é na Polinésia, não sei se é na Polinésia, mas que é uma ilha que ainda não conseguem chegar lá. Tem a civilização deles lá. Se você chegar, você Tribo. vai ser atacado. Eu Eles não são, lembro que eles lugar que é. são, eles são. é, Não, se você chega lá, eles te matam na hora. Você não pode nem. Acho que é Polinésia. É na Eu Polinésia? acho que é na E Polinésia. assim, o pessoal até Eles são tenta ali, canibais. eles, a flechada, é tudo, você não É. pode descer lá. E aí, tudo bem, eles estão ali no espaço deles e tudo mais, né? Lógico que a tecnologia, se um país quiser ir lá, só que eles não querem mexer com aquele É, pessoal, querem preservar ali sim. e beleza, né? Tá numa Tá ilha ok, também, é né? uma ilha. Tá tudo certo. Deixa eles lá, né? Não vão pra Polinésia, na ilha da Né? Polinésia. Vai saber, né, o que você vai encontrar lá, né? Pensou? Vou curioso. Parece que teve um caso de um cara que tentou e não voltou. É lógico. Falou, Eles eu matam. vou conseguir, Tá. Ninguém consegue, ele ia conseguir, né? né? E aí a gente está falando sobre uma múltiplas possibilidades, várias vertentes. E dentro da terapia, eu acredito que muitas pessoas, elas são ligadas a outras pessoas, lógico. Só que existem pessoas que são muito ligadas aos animais de estimação, os gatos, aqui a gente tem gatos, né? Sim. Cachorro, e lógico, tem outros animais de estimação, o pessoal se apega lá ao porquinho da Índia, Passarinho. mas quais são os dois? Cachorro e gato. São os principais, eu acho, assim, né? Que todo mundo, que é mais óbvio, né? As pessoas têm. Apesar que hoje tem bastante passarinho, tudo, né? Mas o cachorro e gato é que a gente ouve falar mais, né? Então, mais próximos da gente, desenvolvem mais uma relação e Sim, talvez sejam animais que desenvolvam mais a energia do afeto ali, né? sim. E aí as pessoas procuram você com essa dúvida sobre o desencarne dos animais domésticos, porque às vezes tá sofrendo por conta daquilo, tá em Uhum. dúvida em relação ao bichinho, né? Procuram. Eu faço a terapia para animais também, né? Então, o que a gente entende? Os animais, eles também têm seus mentores, só que é uma energia diferente, né?
eles desencarnam e reencarnam mais rápido que a gente, né? Então depende muito do caso. Se você teve uma vida com o animal que é uma vida produtiva para os dois lados, ele vai, às vezes, te esperar desencarnar para ficar com você lá do outro lado, né? Depende muito do caso. Agora, se você, às vezes, fica muito saudoso, eu vou te contar a história do meu cachorro. Se fica muito saudoso, pode ser que ele volte mais rápido. Então, a gente tinha um cachorro que chamava Tobias. E aí a gente amava, eu amo animal, então não tem nem o que falar. A gente amava, tal, né? E aí ele foi com 14 anos, ele desencarnou, né? Era um cocker loiro lindo. E aí a gente ficou super triste. Nossa, é horrível, né? Faz parte da família, na verdade. E foi muito chato, muito doloroso, tudo, né? Passar por aquilo. Mas a gente sabia que ele estava em outra dimensão. Mesmo assim, é difícil, né? E aí a gente passou alguns anos. O Leandro não queria cachorro mais, não, porque sofre muito, porque, né? E era toda aquela coisa. E um dia estava lá fazendo um curso com o Wagner, em um sábado, e eu e o Leandro lá no curso, ele olhou para a gente, para nossa perna assim, e falou assim: vocês vão pegar um cachorrinho? Eu falei: olha, Wagner, querer eu quero, eu tô tentando convencer o Leandro, porque ele tá meio assim. Minha filha fazia uns 2 anos que pedia cachorro e chorava: eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. Eu falei: a gente quer, mas não vai ser agora. E ele falou: eu tô vendo um cachorrinho peludinho aí na perna de vocês, se enroscando aí, ele tá preparando vocês para receber eles. Eu olhei pro meu marido e falei: Leandro, ó, a gente vai ter um cachorro. Daí, e foi, né? Eu fiquei super contente que o cachorrinho tava lá. Eu não vi, foi o Wagner só, né? E beleza. Aí um dia, foi do nada, te juro, foi do nada. Eu falei, a minha filha queria um cachorrão grande para ela abraçar. Aí meu marido falou: não, olha, esses cachorros também são legais, outra raça, né? Que é o Border. Eu falei assim, e a gente já teve vira-lata, a gente teve de tudo já, né? Eu falei: deixa eu ver. Aí eu entrei no site dos cachorrinhos. A hora que eu vi, eu falei: não. Eu falei: ó, para dificultar, eu quero um marrom fêmea, porque o border é mais preto e branco, é mais tradicional, né? Aí eu liguei lá, aí o cara falou: nossa, tem uma marrom fêmea, eu vou te mandar, é a última, eu vou te mandar aqui para você ver se você gosta dela. O cara mandou um vídeo, a hora que eu vi, eu falei: não, eu não podia ter visto isso. Aí eu mostrei pro Leandro, ele: não, não. E aí a gente foi pegar o cachorrinho. E aí a Cacau veio e eu fiz a terapia com ela, né? Quando ela peguei a Cacau, eu não sabia, né? Aí eu fiz a terapia com ela e adivinha, ela é a reencarnação do Tobias. Por quê? Eles disseram que quando o Tobias foi para outra dimensão, ele ficou muito saudoso, ele era muito apegado a mim e Leandro. Então ele ficou muito saudoso da gente. E aí, na primeira oportunidade que teve um cachorrinho novo na família, ele veio. Então, você vê que tem algumas coisas até que era igual que ele fazia, né? É legal a pessoa, às vezes, que tem um cachorrinho e depois tem outro, ver o que o cachorro, às vezes, fazia de igual, né? Do outro cachorrinho que já foi para outra dimensão. Mas é interessante. E aí eu fiz, ele falou que ele ficou muito saudoso, e quando a Cacau veio, ele acho que já se colocou na fila lá, né? É o mentorzinho dele que ajuda, tem os mentores, tudo. E aí já se colocou na fila. Então a Cacauzinha hoje é a reencarnação do Tobias. E aí, quando a gente pegou a Cacau, a gente foi lá no Wagner e falou: ó, Wagner, o cachorrinho peludinho aqui. Ele ficou todo feliz, que ele adora cachorro, animal, né? Ele: adora. olha, gente, aqui, eu falei para vocês que tinha um cachorrinho lá. E é legal falar sobre isso, que ontem eu tava vendo com a minha filha, com a minha esposa, um filme sobre cachorro que tem Netflix, que é sobre várias vidas do cachorrinho. Como é que é? 4 vidas, né? E é legal, porque cada hora ele tá numa situação. E quando o cachorro, o gato, ele tá doméstico, né? Tá junto com as pessoas, realmente tem esse vínculo, né? Ele acaba tendo ali ainda um tempo precisa do suporte, né? Um amparo. Total. E aí é diferente de outras questões, às vezes de animais que trabalham espiritualmente, com guardiões, né? Que já estão voltados ali para uma causa. E também essas pessoas, às vezes, que te procuram, falam sobre os bichinhos dela, falam sobre as questões, e muitas vezes, como você falou, né? São sensitivas, são médiums e não estão trabalhando. E aí apresentam algumas situações psicossomáticas, que na ideia delas é alguma questão que está vinculada à saúde, ao psicológico e ao emocional.
E quais seriam esses principais, vamos dizer aqui, sintomas, que, claro, podem ser sintomas de questões físicas Sim, também, também. mas que às vezes não tem explicação e as pessoas costumam apresentar. É. Então, quando a gente sente isso e tem um pet em casa, o que que eles fazem? Os pets, como a ligação é muito grande, né, com o tutor, os pets pegam a doença ou o sentimento do tutor. Então, por exemplo, o gato, ele transmuta. Então ele pega aquilo lá para ele, transmuta e ó, acabou. Agora o cachorro não. Então o cachorro muitas vezes fica doente por conta disso. Eu tive um caso que a minha cliente falou, ó, a minha cachorrinha tá com 18 anos, né, a Melzinha, e ela tá com câncer na boca, e eu vou ter que levar ela amanhã para sacrificar. Que a veterinária dela falou, não, traz amanhã, não tem jeito. E a cachorra não andava. Olha que doido. E a terapia com animais é tão legal porque funciona muito rápido. E eu falei, então, ela falou assim: eu sei que ela vai para outra dimensão, mas eu queria fazer a terapia para ver se ela tem algum trauma, para limpar isso dela, para ela ir mais feliz, né? E tá bom. E aí a gente fez. E o que a gente descobriu? Quando ela casou, a cachorrinha não se adaptou na casa dela, então ficou com a mãe. Ela era a tutora. E aí a mãe ficou sendo a tutora. Só que a mãe às vezes ficava nervosa, e como ela tinha um câncer na boca, ela ficava se lambendo, a mãe ficava nervosa e falava, não lambe, e às vezes ficava limpando demais ela, que ela não gostava, aquelas coisas, né, que fica dentro de casa. E aí a mãe saía e deixava ela lá por um tempo. E ela se sentiu o quê? Sozinha, abandonada. Então ela pegou isso para ela e pegou as doenças da mãe, que era a tutora no momento, para ela. E foi somatizando isso. E o câncer apareceu e foi indo muito rápido, crescendo, 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 crescendo. Aí o que a egrégora faz? Ela limpa tudo isso no animalzinho, a parte de doença, a parte de sentimentos, emoções, padrões no animal, para ele se sentir melhor, e limpa também o tutor, porque veio do tutor isso. Então a gente limpa as duas pessoas, né? Às vezes vem do tutor, às vezes vem da casa. Então tem que entender. Nesse caso veio do tutor. E aí eu fiquei pensando nesse cachorrinho, Fael, porque eu amo animal. Eu falei, ah, meu Deus, ela vai ser sacrificada, tal, né? Aí ela falou que 8 horas da manhã ela estaria no veterinário. Aí 8 horas da manhã eu mando um recado para ela. E aí? Tá tudo certo, né? Com a Mel, não? Ela tá aí, você não acredita. Ela mandou a foto da Mel lá no veterinário. E aí a veterinária olhou e falou assim, mas essa cachorra tá abanando o rabo e andando? Um dia antes que a gente fez. Essa cachorra tá abanando o rabo e andando? Pode levar para casa, a gente não vai fazer nada com ela, não. E aí deu um remedinho para ela, e para melhorar a dor, né? E nem sangrando tava mais aquele curativo dela. E ela durou mais aqui na Terra uns 18 dias. Mas esses 18 dias, a cachorra pulava, brincava. Ela falou, Thaís, eu nunca vi um negócio desse. Porque ela nem andava direito. Ela é outra cachorra. Só que quando ela foi para outra dimensão, ela foi feliz, sem trauma, sem nada. Então, eu até me arrepio de falar. E aí, esses dias, ela me mandou uma foto de uma cachorrinha igualzinha a Melzinha, que era um bacezinho. Ela aqui, ó, a nossa Mel. Ela foi atrás de um cachorrinho igualzinho a Mel e tá cuidando do cachorro. Não para substituir a Mel, mas para ter uma outra relação com o cachorro, né? Que ela sabe agora que não pode ter aqueles sentimentos negativos, porque os bichinhos pegam mesmo. E quando é um gato é mais fácil. Porque o gato transmuta e o cachorro não transmuta, por isso que fica com doença. O gato é interessante, eu tenho, e às vezes vem bem em cima de você, assim, deita no seu tronco, Ele fica curador. com aquele ronronado, né, e você sente que aquilo é um movimento de transmutação, né? É a energia dele, tá? Ele tá mexendo com a tua energia, tá transmutando, e ele te ajuda. Porque eu vi em algum lugar, eu não lembro agora, tem terapia só com gatos, já viu isso? Não, mas acho interessantíssimo. Tem uma moça que faz, agora eu não lembro o nome, mas eu achei interessante. Ela faz uma terapia dentro do consultório dela, da casa dela, são acho que uns 15 gatos. A pessoa deita lá na maca, os gatos que vão tratar a pessoa. Olha, que doido, né? Excelente isso, hein? Depois eu vou procurar, João, mas eu não lembro agora, mas existe. Eu fiquei assim, eu falei, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Com certeza, porque realmente são transmutadores de energia, tanto que no Egito tinha todo Era gato.
né? Em Istambul também, né? Sim. Em Istambul, eles têm uma política de alimentar os gatos de rua. Então, assim, tem muito gato lá. Então, mas por quê? Eles acabam energeticamente ajudando as pessoas, né? Uhum. Então é interessante. Não é por acaso. É que as pessoas que estudam, às vezes, vão lá e falam: vamos deixar esses gatos aqui que eles vão ajudar, né, energeticamente Vão aqui. se livrar dos ratos, tal, né? Mas tem mais Mas do não que é isso, isso, é né? bem mais que isso, né? É Muito interessante. legal a gente relacionar esse tipo de coisa, porque, assim, às vezes a pessoa acabou de perder um bichinho, certo? Ela fica Sim. naquele jeito, às vezes até ela coloca uma máxima, não vou pegar nunca mais, mas continua sofrendo e lembrando do outro bichinho. Talvez Não, esse mecanismo de vou adotar outro já esteja trazendo de volta o mesmo bichinho ali, é muito rápido. a mesma energia, né? Sim. Às vezes até o mesmo bichinho. É. Dizem que em uma semana o bichinho pode nascer de novo na mesma família. Depende muito da troca de resultado. Porque assim, o bichinho ele vem para ajudar a gente, é um amor incondicional. É uma coisa que o ser humano não tem, né? Então ele vem ajudar a gente para ter esse amor incondicional. É uma troca. E aí você vai cuidar do bichinho, óbvio, né? Vai alimentar, vai limpar o local, enfim. Mas assim, é um amor incondicional. Então ele vem para ajudar a gente. E ele também, a gente também ajuda eles na evolução deles. Então, às vezes, é preciso, é necessário voltar. Então, depende muito do caso. Né? Muito bem. E a gente está falando de casa, né? Os animaizinhos eles trazem ali um brilho para nossa casa. Os gatos ajudam na energia da casa. Tem casa que tem muitos gatos, né? Tal. Sim. E a gente sabe que um local, por exemplo, sagrado para uma pessoa é o quarto, que Sim. ali ela vai recuperar as energias ou ela vai acordar cansada, como você falou, né? Sim. E quarto de casal, às vezes é um quarto compartilhado e vai ser compartilhado com a minha mesma cama e tudo mais, e objetos, né? Então, dentro do quarto, a energia do quarto, que é importantíssima até para essa questão de projeção e tal, o que é legal a pessoa prestar atenção, evitar, retirar, dar uma reformulada ali que pode atrapalhar a pessoa? Tá. Bom, primeiro que o quarto tem que estar limpo. Primeira coisa. Você tem que chegar no seu quarto e falar: que delícia, eu vou deitar nessa cama. Sabe aquele quarto aconchegante? Primeiro tem que estar limpo, né? E assim, sinceramente, não tem que ter tanta coisa dentro de um quarto. Eu já falei de espelho no quarto, né? Uhum. Não é legal. O espelho que eu tenho não é um espelho que é avulso, né? Quando eu vou usar, eu coloco, e quando eu acabo de usar, eu coloco o espelho virado para a parede. Isso aí é uma coisa minha, porque é um portal, tudo que a gente falou na outra live. Uhum. Então, espelho, aconselho ter não na frente do casal, né? Nem em cima, nem na frente, nem do lado, né? Se der. É que tem muito apartamento que não tem muito onde colocar, né? Uhum. Mas se der, fazer, ok. A cama sempre arrumada, limpa. O pessoal até fala, às vezes comprar roupa de cama que seja aconchegante, né? Aquela coisa de, eu vou deitar, eu vou descansar, e não chegar lá na cama, tá cheio de coisa em cima, roupa, toalha molhada. Às vezes a pessoa come e deixa lá o saquinho do salgadinho lá. Então, isso aí atrapalha muito. Isso aí não pode ser acumulador das coisas, né? Então, isso é lógico, na casa inteira, né, Fael? Não é só no quarto. Uhum. Mas o quarto vai dividir energia. Vão ter duas frequências trabalhando lá. Então, quanto mais limpo, mais clean, você ter aquela vontade de chegar no quarto e deitar naquela cama, melhor, né? Então, por isso que não tem que ter muita coisa dentro de um quarto. E na casa é a mesma coisa. Eu não, assim, não é legal ter louça suja na pia, deixar da noite para o dia, que acumula, e às vezes vem as entidades que gostam disso, né? E a gente atrai coisas negativas, não dá para ser acumulador, tem coisas que você não vai usar, doa. Se não, é óbvio que se não dá para doar, joga fora, mas o que der para doar, doa. Eu faço muita doação, muita mesmo, de coisas que a gente não usa mais, de coisas que eu acho que e tá nova, e fala, não quero mais, vou doar, né? Então você doa as coisas, você tenta deixar a sua casa num ambiente bom, para que você entre lá e fala, nossa, é gostoso estar dentro da minha casa, é gostoso estar dentro do meu quarto,
né? É importante isso, Às mexe vezes muito com a tem energia. aqueles bichinhos de pelúcia que a pessoa põe Ou- trocentos, chega lá, vai É, deitar, só faz isso aqui não, e joga pro chão e deita, né? não, tá errado. Não, a cama tem que ser clean, tem que ser, tá limpa, tem que ser clean, você tem que deitar lá e não ter nada disso. Até porque quando tem criança, bichinho de pelúcia também ataca a rinite, né? Então, Ataca aqueles felpo, né? então não dá. E o que um casal não deve fazer de jeito nenhum na cama? Não deve ficar comendo na cama e, sabe, bebendo, comendo, e aí dorme e deixa tudo sujo lá, e deixa tudo, né, às vezes cai café, você vai ver, tá tudo sujo a cama, e você fala, nossa, né, não tava nem vontade de estar lá, e também, outra coisa, não é nem fazer, é fazer e ver filme de terror muito pesado à noite também, antes de dormir. Isso aí, íncubos e súcubos adora. Nem ter televisão no quarto já ajuda, né? Ou no Então, celular a pessoa pode ver também, né? eu prefiro dormir sem televisão, porque eu gosto às vezes de meditar, né, de pensar no meu dia, eu sou mais assim. Mas a maioria das pessoas gostam de ver televisão. E dependendo do que você vê, aquela energia do que você viu vem para você. E aí você não tem um sono bom, né? Principalmente o casal. Às vezes tem duas energias separadas, diferentes lá, e a gente sai do corpo à noite. Você vai sair do corpo com aquela energia, porque está no seu pensamento aquilo, e muitos filmes são propositais para você ter aquela energia negativa, né? Então tem que prestar atenção nisso também. E aí não é legal o sono, você acorda mal, às vezes você entra numa frequência que não é legal, às vezes você dá abertura para os negativos na hora que você sai do seu corpo. Então tem que ver tudo isso. Não é só a limpeza, é a limpeza da mente também, não só do local. E tem casal também que você falou, me fez lembrar. Tem casal também que eles escolhem o quarto como um ambiente de reunião, um ambiente para, sei lá, joga os boletos em cima da cama e vamos resolver aqui. Ou vamos resolver as nossas diferenças aqui. Briga e depois de brigar já deita e dorme. Então, a energia fica lá. Imagina, pagar boleto, uma energia forte. Falava, vamos resolver aqui. Aí você imagina, às vezes, a briga que dá. Não dá, vamos pagar esse, não vou pagar esse, não tem dinheiro. Fica aquela energia lá, com certeza, né? Então, as coisas que você tem que levar para o quarto são coisas mais leves, são coisas que você vai dormir e não vai te atrapalhar no sono, né? Então, é o que você assiste, o que você leva lá no quarto para resolver. Isso daí tem que resolver em outro lugar, né? Vai lá no seu escritório, vai na sacada, sei lá, vai em qualquer lugar, menos no quarto, porque fica impregnada aquela energia lá. E aí, gente, faz uma limpeza, né? Faz uma limpeza. Tem vários tipos de limpeza para fazer, tem com palo santo, tem várias coisas que dá para fazer, né? E o mais importante que é a limpeza, energia tem que estar equalizada, tem que estar boa, né? Por mais que tenha uma briga, por mais que tenha alguma discussão, volta para energia boa, porque os negativos, eles adoram uma frestinha para entrar lá no seu campo energético e começar a fazer você ser a bateria deles, de qualquer assunto, de qualquer coisa, de qualquer aspecto. E às vezes tem gente que deve procurar, tem gente que compartilha quarto, que não é casal, mas tipo assim, tá estudando, tá numa república, né? É complicado. E aí cada um pega uma energia do outro. Aquele canto vai ter que ser aquele canto daquela pessoa, né? Mas geralmente não é, né? Principalmente se a galera é desorganizada. Você imagina um quarto de uma república? Se um desorganizado, o outro é desorganizado, fica uma belezinha lá, né? Então, fora a energia. Então, é que assim, tem gente que não acredita, mas tem muito, muito a ver, muito. Você sente, você entra na casa, naquele ambiente, você sente uma energia mais leve. Aí você entra numa casa ou num quarto, num ambiente que tá tudo sujo, tudo bagunçado, você fala, nossa, né? Você vê não dá nem vontade de ficar lá. E também tem um outro ponto, lógico, sensitivo é sempre sensitivo desde jovem. Mas parece que quando você é adolescente, tá lá no oba-oba, lógico, as energias incomodam, mas você tá no meio ali, você tá num outro momento. Quando você vai ficando mais madura, as pessoas vão ficando mais maduras, aquilo passa a incomodar muito mais e aflorar muito mais alguns aspectos, né? Então aí as pessoas começam a tomar mais cuidados, né, também. Sim, é normal. E aí a gente estava falando sobre casa, sobre
infinitude de questões, e sobre sentimentos. Tem um pessoal aqui que escreveu na aba comunidade, tem algumas perguntas que eu achei interessante, mas eu separei uma. Você também tá aí, você pode ser membro aqui do canal, a gente coloca sempre na aba comunidade, manda uma pergunta prévia, colocamos qual convidado que vai estar vindo. Já manda a sua pergunta prévia que a gente vai poder estar colocando aqui se tiver sintonia com o propósito da entrevista. E a gente estava aqui com essa aba comunidade aberta e veio uma pergunta interessante em relação a bloqueios, em relação a pessoas que vão procurar uma terapia. A Maria Campos, ela colocou o seguinte, que acho que é um tema complexo, tá? Tá. Se é possível ser perdoada através da apometria. Tá, vamos lá. É possível? É. Faço muitas terapias que, no final, a pessoa tem que perdoar, né? Então, o perdoar não é, tá bom, vai, eu vou desencanar, tá tudo bem. Não é isso. O perdoar é perdoar sincero, de coração. A pessoa entender o que está acontecendo, a pessoa entender o que aconteceu na outra vida, olhar para a mãe, para o pai, para o marido, para o filho, e de coração perdoar. Isso é perdoar. Agora, o perdoar também envolve ego, né? Eu vou perdoar aquela pessoa, mas ela também fez aquilo lá comigo, hein? Uhum. Como que eu vou perdoar ela se ela também é sacana, ela fez isso comigo, ela está errada? Aí a gente puxa o quê? A capivara da pessoa lá na terapia, porque vem as histórias do que aconteceu com essa pessoa, né, que não quer perdoar a outra. E aí ela vai ver que não é bem assim. Não dá para apontar coisas nas pessoas e a gente não entender o que aconteceu na vida passada e por que a pessoa trata ela daquele jeito. E aí a gente traz tudo isso à tona, a pessoa tem consciência e no final do tratamento e de ouvir a história, a pessoa fala, pois é, então baixa a bola e perdoa de coração. Eu tenho muitos clientes que aconteceram isso. Eu tenho uma cliente que ela tinha um problema com a mãe. E ela fala, Thaís, eu gosto muito da minha mãe, mas minha mãe me fala umas coisas que eu fico chateada. Acho que ela tinha 7 irmãos, não, tem, né? 7 irmãos, ela era a filha mais nova, e ela que cuidou da mãe. A mãe já faleceu. E aí ela cuidou da mãe dela, e a mãe dela falava assim para ela, a mãe dela já estava ficando com demência. Ela falava assim para ela, você me traiu, eu não confio em você. Ela fala, da onde que minha mãe tá vendo isso? O que ela tá falando? O que tá acontecendo? E o que a gente descobriu? Que elas vieram as 3 últimas vidas que elas vieram, a antepenúltima, ela ficou grávida de um cara que naquela época o pai não aceitava, né, nem a mãe, e aí ela falou para a mãe dela assim, eu vou ter esse filho, né? Não, desculpa, ela falou para a mãe dela, é tanta história que eu não vou ter esse filho, né? Eu vou abortar, tal. A mãe dela falou assim, não, mas eu vou contar pro seu pai o que tá acontecendo, né? E ela falou assim, não, meu pai vai me trancar lá no quarto e eu não quero. O pai dela era muito autoritário, né? Não quero, não vou ter o filho, não vou ter o filho. Daí a mãe dela falou, não, vamos conversar com seu pai e tal. E ela ficou desesperada, porque ela sabia como o pai dela era. E a mãe dela falou, eu vou contar. No dia que ela falou, eu vou contar, ela matou a mãe dela. E ela acabou abortando o filho dela, e o pai nem soube que ela ficou grávida. Só que ela viveu com isso aquela vida inteira, né? Na outra vida, eles vieram juntos, lógico, né, para resgatar algumas coisas, e ela veio com um problema é como se fosse paraplegia, ela não andava, ela precisava de ajuda total, desde que nasceu. E aí, a mãe dela que cuidou dela a vida inteira. Então, ela dependia da mãe dela. Eles fizeram isso porque eles concordaram em vir assim para ter aquele amor incondicional, perdão, né? E aí, não deu certo. Por mais que ela gostasse da mãe e a mãe gostasse dela, não deu certo. E ela veio nessa última vida aqui agora, como mãe e filha de novo, e ela falava assim para mim, eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu sei que tem alguma coisa me incomodando que eu preciso entender. E aí veio essa história para ela, e a mãe dela já estava bem velhinha, estava com 96, 97 anos, estava, né, já prestes a desencarnar,
E aí a egrégora mandou um recado assim para ela: vá perdoar a sua mãe de coração. Porque o que ela fez, ela não estava consciente do que ela estava acontecendo. E nem você, porque são os fractais que ficam no nosso campo energético e ficam no subconsciente. E ela foi lá, ela falou: Thaís, eu vou sair daqui agora, eu vou lá perdoar a minha mãe, mas de coração. Que ela era muito magoada com a mãe dela. E aí ela foi. E ela pediu desculpa. A mãe dela, mesmo não entendendo muito, porque a mãe dela já estava acamada, ela pediu desculpa para a mãe. Falou: mãe, eu perdoo do fundo do coração as coisas que eu fiz com você e eu quero que você me perdoe também. Conversou com a mãe dela, aí a mãe dela acabou falecendo. Mas ela falou: Thaís, isso foi libertador na minha vida. Aí, todos os outros aspectos da vida dela começaram a dar certo. Porque era uma travanca tão grande que ela tinha com isso, que ela não sabia o que fazer, que a egrégora trouxe para ela, e ela entendeu que aquele perdão, aquele momento que ela estava com a mãe dela, entendendo por que ela estava perdoando, porque às vezes você vai perdoar, às vezes você nem sabe por quê. O entendimento fez ela entender que realmente o perdão ia libertar elas e, de repente, nem vir juntas em outras vidas, né? De repente, cada um seguir o seu caminho. E aí ela chorou, aí eu chorei junto, eu falei: ai meu Deus, foi muito emocionante. E a mãe dela acabou falecendo, mas ela falou: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? O perdão. E o perdão liberta, com certeza. E às vezes você consegue ter o seu momento de perdoar e de ter o seu auto-perdão, né? E se a outra pessoa não fizer o mesmo, aí você já não tem esse vínculo, você não tem Não. essa responsabilidade, né? Essa questão. E acredito também que você falou, é algo muito mais impactante para um espírito ser pai ou mãe de um ser do que ser o filho. Sim. Pelo molde que você pode colocar naquela realidade. E aí a gente vê que realmente os maiores problemas ficam nessa relação. Algumas pessoas, desde pequeno, porque e outras não, né? Mas quando é criança, normalmente tem aquele cuidado maior e depois as diferenças começam a aparecer na fase adulta, né? Sim. Entre pai e filho. Mas tem casos que você vê que desde pequeno aquele pai e aquela mãe já não vão com a criança, ou tem um filho, tem dois, tem três, e um é o preterido. Sim. Tem um caso que não é, para você ver, às vezes é perdão, às vezes são outras coisas, por isso que a gente tem que entender na terapia. Eu tenho um caso que eu estou tratando de um cliente que tem uma filhinha de 3 anos e tem a esposa, né, os 3. E ele falou: ó, Thaís, a minha esposa, ela cuidou da nossa filha até 8 meses. Depois ela falou: Tó, você que cuida. Então, é lógico que a gente tem que dividir, né, o homem e a mulher, mas ele cuida de tudo. Ele dá banho, ele faz comida para a menina, ele leva na escola, ele busca, ele arruma a cama dela, arruma o material, tudo, troca a roupa na menina, ela não faz nada. Nada? Nada, nada. E ele falou: tem alguma coisa errada aí. E tá sobrando muito para mim, e ele também trabalha, né? Então, eu não sei o que tá acontecendo. Aí, o que a gente descobriu? Que eles estão há 9 vidas juntos, os 3. Das 9 vidas, 5, eles foram um casal, como hoje, como eles estão, né? Marido, mulher e uma filha. Mas antes, entrelaçado dessas vidas, 3 vidas, eles foram amantes um do outro. E nessas 3 vidas que eles foram amantes, não, 3 não, desculpa. Eu falei, 6 e 3, desculpa, fiz a conta errada aqui, são 9 no total. A numerologia aí, hein? Tem que Agora estar um eu tô vendo contador meus aí. dedos aqui e falei: não é. Mas 3 vidas eles foram amantes. Dessas 3 vidas, o que aconteceu? As 3 vidas, ela engravidou dele, e a menina, né, tava lá na barriga dela, ele falava assim: aborta. As 3 vidas. E ela decidiu que não ia abortar, teve a menina, só que ele largou dela as 3 vidas. Então ela cuidou sozinha da menina. Ela ficou sozinha, passando necessidade, né? Porque ele não ajudava mais, ele largou as 2. E aí, qual que é o sentimento de fractal? Qual que é o fractal que veio de sentimento nela? 3 vidas, você me largou. Então toma que a filha é tua. Foi bem assim, né? Foi um dos fractais que estava lá naquele relacionamento deles. O outro fractal foi: meu pai quis que minha mãe me abortasse 3 vidas. Então ele vai cuidar de mim para ter o amor incondicional. Então ele cuidava dela. Então foram esses 2 resgates que eles
estão fazendo aqui, que ele entendeu, e aí ele mandou até um recado semana passada. Nossa, mudou muito aqui em casa. Um tá ajudando o outro agora. Por quê? Porque a gente tá limpando o campo dele e da esposa dele. E a menina tá no meio. E o Só que lance ela da veio consciência tá melhorando isso daí, né? total, total, total. A consciência, para você ver como é legal. A terapia, a egrégora faz toda a limpeza do campo energético, mas olha a importância de ter a consciência. Ele começou a olhar a esposa de outro jeito, ele começou a olhar a menina de outro jeito, né? A menininha tem 3 anos, ela não tá sabendo de nada que tá acontecendo, né? Por enquanto. Então, eles começaram a se olhar de outro jeito, mesmo porque ele mostrou para a esposa dele a terapia. E aí mudou, é como se fosse a limpeza, mas é como se fosse uma mágica, né? Pô, então vamos mudar tudo. Mas antes dela mudar, ele não tinha passado para ela a terapia. Ela foi mudando porque estava sendo tratada também. E aí, depois que ele sentou, falou: Ó, a terapia tá aqui, olha só a história. E ela achou que fazia todo sentido também, porque ela falava: Eu não sei por quê, eu não consigo cuidar da minha filha. Ela não sabia. Ela não sabia também o porquê de tudo isso. E aí também tem muito esses casos de depressão, né? Pós-parto, deve ter alguma questão também Muito, envolvida aí, né? Não é só muito. orgânica, né? Não. Que às vezes durante a gestação toda tava lá, tava com a barriga, num sentimento, a partir do momento que a criança chega, corta aquele vínculo. Total. E aí, às vezes demora muito para, ou se no caso não tem uma terapia, às vezes é Sim. pro resto da vida que A desenrola pessoa isso, não né? sabe, é tudo inconsciente. Como que você, por mais que você igual ele achava que tinha alguma coisa estranha, mas não sabia o quê. Porque a mãe amava a criança, amava ele amava a esposa, ama, né? E ama a criança. Mas por que isso? Por que esse afastamento? Porque geralmente a mãe que fica mais, né? E não, ela não queria saber da criança. E aí, para ela foi bom saber disso, porque ela também tinha peso na consciência com isso, entendeu? Mas por que eu não quero cuidar da minha filha? Que importante esse tipo de resolução, né? Porque, Sim, nossa, e resolver isso rápido, né? Enquanto a criança é pequena ainda, para evitar o máximo de problemas posteriores, né? Porque sim. naquele momento tá alimentando todo um ser humano que está em Tá com desenvolvimento, 3 né? anos, até 7 você suga tudo, aquilo lá. Você tinha falado do quarto e da cama, eu lembro que você tinha comentado sobre a questão da energia do colchão, da Ah, espuma, tá. de Uhum. reaproveitar, ou até mesmo de brechó, coisas Sim, que são reaproveitáveis. Lógico, sim. tem casos que Não tem jeito, tem né. jeito, tem que estar lá, e aí a É. pessoa está precisando, e lógico, não vamos descartar isso porque também pode ajudar Não pessoas. pode generalizar, né, mas tem casos e casos. Eu tenho um caso de um cliente que, quando ele tinha 9 anos, o pai dele morreu. E aí a mãe dele, acabou aproveitando a espuma do travesseiro do pai para fazer um travesseiro novo para ele. E ele dormia com aquele travesseiro. E tudo bem. Mas de repente ele começou a ficar doente, 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 e descobriu com 9 anos que tinha nefrite, né, uma doença grave. E aí iam em médico, os médicos não curava aquilo. Por mais remédio que ele fizesse, tratamento, não curava aquilo, né. E aí acharam até que tivesse uma doença pior. E aí a mãe ficou desesperada e levou ele no Pai Congo, nem existe mais, eu acho que é alguma casa de, espiritualista, enfim. Pai Conga é o nome de uma linha de Preto Velho, né, mas deve ser por causa disso, né? Deve ser mesmo por conta disso. E aí chegaram lá, não era, parece que não era fila, né, era a ordem de chegada, e estava lá, a mãe, ele, a tia e mais algumas pessoas esperando. E aí o Pai Congo chamou o quê? A mãe dele. E falou: "Olha, a partir de hoje você", ela não falou nada para ele, ele foi falando tudo. "A partir de hoje você joga o travesseiro do menino, né, fora, e porque a energia do pai dele que está lá, tá, prejudicando seu filho". E aí ela pegou, chegou em casa, já jogou, né, falou: "Não, não pode estar essa energia", porque a energia da pessoa tá lá, às vezes a pessoa também está lá. Só que a pessoa não tem consciência que, ao invés de estar lá ajudando, está atrapalhando, né. Uhum. E aí jogou tudo, fez mais algumas coisas que ele pediu lá, e aí o menino sarou. Ninguém mais sabia que tipo de tratamento que podia ter feito,
né, fazer no menino. E o menino, por conta disso tudo, tipo, depois de dias, ele sarou, do nada. Por quê? A energia do pai estava lá impregnada no travesseiro dele. E, com certeza, o pai estava junto, porque o pai morreu, ele tinha 9 anos, o pai acho que queria acompanhar, né, o crescimento do filho, e aí tudo se resolveu. Por quê? Porque tiraram a energia do pai dele e colocaram lá, comprou coisa nova, tudo, né? Mas para você ver como é interessante, tem gente que fica doente por conta de energia de outras pessoas. E às vezes não é nem falecido, tá? Né, não, acontece muito, é verdade isso daí que você falou, e é um sinal de alerta, né? Sim, Assim, lógico, a gente pode colocar isso para todas as pessoas que são céticas, não, mas se a pessoa tá aqui e tá disposta a entender, já é um sinal de alerta, né? já. Para poder ter um filtro, né? Lógico, às vezes a pessoa desencarnou, ela acha que tá naquela casa, mas aí você, que nem você falou, quer acompanhar o crescimento da criança. Mudou de casa, o espírito vai junto, porque ele não tá preso à casa, preso à É a pessoa. pessoa, Então, por isso que é importante também, além da casa, tá melhorando a energia da pessoa junto, né? com Que onde ela certeza. tiver, vai ter alguma situação, alguma história ligada, É, e os espíritos também acompanham, né? sim, E a gente estava falando sobre energia de prosperidade, sim. que envolve tudo. Uhum. Aquela pessoa preparada, faculdade, inteligente, letrada e que não se dá bem, não consegue em nível de evolução, às vezes uma outra menos preparada, com menos conhecimento, está se dando melhor. E eu estou dizendo assim, não estou dizendo nem áreas diferentes, da mesma área, Sim. sabe? Então, o que a gente consegue concluir em relação ao contexto energético, né? Uhum. Tá. Então, a energia é neutra, né? Então, a pessoa pode ser estudada, tem muitos casos assim, tá? A pessoa pode ser estudada, letrada, super inteligente e não dá certo, porque a energia está nela, ela emana aquilo. Eu não vou dar certo, inconscientemente, eu não vou dar certo, eu sou azarado, eu não sirvo para nada. Tudo isso que a pessoa pensa, né? Lembra que a gente falou? Uhum. Vamos falar que eu não sou bom, eu sou tudo negativo, vai acontecer na vida dela. A energia é neutra. O que muda é o campo energético da pessoa e os sentimentos, emoções e padrões que ela tem e pensamentos sobre aquilo, tá? Então, não importa se a pessoa, às vezes tem a pessoa, às vezes a pessoa fala assim: "Ai, aquela pessoa tem muito dinheiro e não deveria ter, porque a pessoa é muito ruim, é muito maldosa, né, trata mal as pessoas, tal". Então, a energia é neutra. Você pode ser bom, pode ser ruim, mas se você tem essa energia da prosperidade em você, que tudo que você coloca a mão dá certo, se você tem isso, você pode ser a pior pessoa do mundo, você vai ter muito dinheiro. Agora, se você é todo bonzinho, certinho, e aí você fala: "Poxa, eu não dou certo". Por que Deus eu não dou certo? Porque não é culpa de Deus, né, é culpa da gente. Por quê? Porque a gente não tem aquela energia dentro da gente, a gente não emana isso para o universo, a gente não emana isso do nosso campo energético, então vai dar tudo errado. Então a pessoa pode ter 500 milhões de cursos, ser super inteligente e não vai dar certo na vida. Não são as pessoas, é a energia. A pessoa tem que Uhum. entender isso. É a energia que ela carrega. São os fractais, são os traumas, são as crenças limitantes, principalmente. Ah, o dinheiro é sujo. Ah, o dinheiro só traz desgraça. Ah, quem tem dinheiro que não presta. Tudo isso que a gente carrega no nosso campo energético, que são crenças limitantes, limita a gente de prosperar. Então as pessoas têm que entender isso. Aí a pessoa fala, não é justo, né? Aquela pessoa que tem muito dinheiro e às vezes não paga ninguém, às vezes o cara é um sacana. Porque a energia está no campo energético, tá no campo energético dela, não é a pessoa. E agora, a mesma coisa que eu falo, gente. A energia é neutra, então você pode ser bom, você pode ser ruim. O que a gente trabalha aqui de energia, né? Você pode trabalhar para o bem ou para o mal, concorda? Depende da pessoa. É a mesma coisa, o dinheiro não é bom e não é ruim.
que o dinheiro, ele é uma energia neutra, é uma energia neutra. Então, a pessoa que está usando o dinheiro, que é bom ou ruim, depende da índole da pessoa. Então, a gente tem que entender isso. A energia tem que estar na gente, a gente vibra aquilo lá. Se você acha que o dinheiro é sujo, que o seu vizinho está fazendo alguma coisa que não é legal e tem muito dinheiro e você não tem, você vai vibrar aquilo e nada vai vir para você. Simples assim. E é muito importante esse lance aí da reciprocidade, né? Porque às vezes a pessoa é terrível a pessoa, mas ela não tem essa crença em relação ao dinheiro. Ela faz coisas terríveis. Vamos colocar aqui. Que seja algo, de repente, que tenha dentro uma prosperidade, porque não é. Mas ela está só pensando no dinheiro. Então ela vai estar atraindo o dinheiro. Agora, não está tendo prosperidade. Agora pode ser uma outra pessoa maravilhosa, bem-humorada tal, mas aí quando chega no dinheiro ela tem esse lance. É muito. Será que eu mereço isso? Isso, aí que lascou. Aí lascou. O não merecimento é muito forte nas pessoas, né? Porque o que você aprende às vezes? Você não precisa ser rica, ser milionária, e realmente não precisa. Mas aí os pais falam muito isso, né? Eu ouvia muito isso. Você não precisa ser rica, milionária, você tem que ter uma casinha lá e tá tudo bem. Tem gente que é feliz com a casinha? Tem, e tá tudo bem. Tem gente que quer mais dinheiro? Quer. Tem gente que quer, e tá tudo bem também. Cada um tem que ser o jeito que acha que vai ser melhor na vida, né? Porque às vezes a pessoa que tem o dinheiro, tem muito dinheiro e não ajuda ninguém. E tem gente que tem dinheiro e ajuda muita gente. Depende da pessoa, não depende do dinheiro. Então depende da tua energia para você atrair isso ou não, né? Então, se você pensa positivamente e que a energia do dinheiro está com você, você não tem crença nenhuma, vai ser muito mais fácil você prosperar. Muito mais. E aí tem aquela crença, né, de que se fez dinheiro é porque fez coisa errada. Lógico, tem pessoas mal intencionadas que conseguem muito dinheiro, por quê? Porque elas não têm escrúpulos em relação ao que vão precisar fazer a todo custo. É uma outra linha, né? É uma outra linha. Mas não significa que todo mundo que tenha dinheiro tá fazendo coisa errada. Por quê? Se a pessoa que é mal intencionada, que está usando a inteligência dela para o mal, revertesse isso para uma boa causa, ela também ia conseguir dinheiro. Sim. O problema está no ser humano. Exato. Não está, como você falou, no dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. Exato. A água também é um elemento que pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Se a pessoa quiser utilizar a água, o fogo, o vento, né? Sim. Fazer alguma coisa relacionada à terra, os elementos que nós temos aí que são sagrados. Ela vai usar para o mal, vai usar para o mal. Sim, entendeu? Sim, exatamente. Então esse ponto eu acho que é super importante e vem a acrescentar na vida das pessoas. Todo mundo que acompanha aqui, às vezes escreve nos comentários dos cortes, né, que quer falar com você, a gente sempre coloca na descrição todas as redes sociais dela aqui, e nos cortes também tem sempre um recado para você, tem sempre a rede social dela, que é site, Instagram, canal do YouTube que tem vários cortes legais e você pode se comunicar. Mas assim, para você se comunicar com ela, você precisa ir até alguma dessas redes. Aqui nos comentários, pode colocar suas perguntas, pode colocar tudo, mas lembra, leia a descrição, porque lá vai estar todas as redes dela e aproveitando, fala sobre todos os tipos de possibilidades que as pessoas podem encontrar no seu trabalho e também os endereços de Instagram, YouTube e site, né? Tá, vamos lá. Então, o mais fácil de encontrar é que tem lá um videozinho meu explicando como que é terapia, né? E para marcar é o www.taisjoiaterapias.com.br/mude de vida, tá? Esse é um site que eu tenho e eu explico tudo o que está acontecendo, tem depoimentos, né? Então, como que vai ser a terapia, então é meio que autoexplicativo lá, tá? Também tem meu Instagram, alma_de_coruja, que também pode, né, se comunicar comigo por lá. E o YouTube, que tem lá o canal de cortes, que eu acho interessante, porque às vezes a pessoa não quer assistir inteiro, ou já assistiu inteiro e às vezes quer voltar naquele assunto específico. Então tem muita gente que vai lá, entende, e é legal porque eu dou muito exemplo dos meus trabalhos, a pessoa vai entender mais o que é a terapia. E a terapia eu faço para pessoas, a gente pode tratar o que for. Saúde, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, pode tratar prosperidade, dinheiro, trabalho, o que for a gente trata, tá?
na terapia para pessoas, tem a terapia de ambientes, a gente trata o ambiente que a pessoa mora, ou ela pode escolher até o outro. Às vezes tem muita gente que fala, eu quero fazer o meu, mas eu quero fazer da minha mãe, eu quero fazer da minha empresa, eu quero fazer de algum outro local. Então dá para fazer de ambiente em qualquer local que você precisar, e para quando viajar também, que a gente falou, né? É legal fazer. E tem a terapia de animais, que pode ser qualquer tipo de pet, cachorro, gato, peixinho, passarinho, qualquer pet que a pessoa tenha e que está doentinho ou tá diferente, né? Porque a gente sente quando o cachorrinho, o gatinho, qualquer tipo de pet está diferente, a gente pode fazer a terapia para entender se essa energia que está nele é da casa ou é do tutor. E aí a gente trata todo mundo, tá? Então, é uma terapia que eu vou falar aqui que é libertadora, principalmente por conta das histórias, né, que a egrégora traz para a pessoa ter a consciência, que ajuda muito isso. Muito legal, e aí você colocou um ponto que é chave, né, que os animaizinhos muitas vezes têm ali o jeito deles, mas eles captam muito do que a essência do ser humano que está ao redor, né. Aí um caso que eu escutei uma vez, mas esse papagaio ele só fala palavrão, o que ele está ouvindo? Não Exatamente, é? só palavrão. Então Ele aí repete o que a gente fala. não é o papagaio que está sendo mal educado, ele Sim. está repetindo o que ele ouve, então é um bom Exato, exemplo, né. Você vai exato. numa casa que o papagaio só fala besteira, o que ele está ouvindo, Só né? besteira, né? Aí o cara vai lá, não fala besteira fora de casa, mas dentro de casa ele fala um monte. O papagaio é dedo duro. Dedo duro, é. Todas essas redes, então, pessoal, entra aqui na descrição. Lembra de deixar o teu like, de compartilhar, de escrever aqui seus comentários. Pense em 10 pessoas e envia. Cortes, nós temos bastante cortes da Thaís aqui no canal, que você pode aproveitar. E aí, antes da gente partir aí pro final, tem algum exemplo de caso a mais aí que a gente não tenha falado? Alguma iniciativa tua que você vai ter e que o pessoal possa estar acompanhando nas tuas redes? Alguma coisa que ficou assim, que fugiu, que eu sempre pergunto. Eu acho que a gente falou tudo. Tô com uns projetos novos aí, mas é surpresa, Pô, a gente fala novamente depois. né? E o que eu falo sempre, gente, de novo vou repetir, eu não canso de repetir. Estudem, procurem, né, estudar, entender a espiritualidade, porque às vezes tudo que está passando na tua vida vem da espiritualidade. E aí é legal a gente entender. É óbvio que a gente tem que tratar o corpo, né? Só que a gente também tem que tratar a parte espiritual. Muitas coisas a gente descobre que a pessoa nem imaginava que vem da parte espiritual e a gente consegue limpar tudo isso para a pessoa viver feliz, né? Do jeito que tem que ser, na verdade, que a gente veio para ser feliz. Muito bem, gratidão mais uma vez pela sua presença aqui, sempre muito boa, um papo descontraído, né, com carisma, com bom humor, que eu acho que é fundamental. Quero dizer aí que as portas estão abertas para a gente ter novos papos. Agradecer mesmo aí, agradecer ao Leandro, que está sempre aqui presente também. Mihael também, agradecer ao Mihael, que hoje ficou quietinho ali, né? Tá quietinho. Não apareceu, não mostrou o visual dele novo, mas, tem que, mas aproveitando, né, Mihael, quer mostrar aí, dar um oi pro pessoal? Vou dar um oi pro pessoal. Cadê? Olá, gente. E também, lembrar, não, antes disso. Gente, chegou até aqui, se inscreve aqui no canal. Lembra que tem também o canal de cortes. Todos esses links estão aqui na descrição, vocês podem acessar. Apoia a gente, dá um like. Gostou do conteúdo? Compartilha o conteúdo. As redes sociais da Thaís está aqui também, então lá no Instagram vocês entram, Alma de Coruja. Lembra que tem underline, então Alma underline de underline Coruja. E lá vocês vão ter acesso a todas as informações, até mesmo as terapias. Tá rodando aqui embaixo. Uma coisa também que não foi falado. Tem um grupo silencioso lá no WhatsApp. Gente, acessa o grupo, lá vocês vão ficar por dentro de todas as informações. Se você gostou, por exemplo, dessa nossa entrevista, já vai sair cortes. E lá a gente disponibiliza todos os cortes para vocês. Tudo que está sendo relacionado aqui, né, a essa comunidade Filhos do Todo, a gente vai divulgando lá. Então, desde as transmissões, desde as novidades. Então, se você quer ficar mais pertinho da gente, quer ficar por dentro das informações, entra lá, é gratuito, não vamos ficar com bom dia, boa tarde, realmente apenas mandando informações para vocês. Eu tenho uma pergunta, Fel, posso fazê-la? Opa, agora é a hora, hein, meu irmão? Eu fiquei assim, voltando para o tema lá das vidas passadas. Tem algumas pessoas que, por talvez questão
uma cultura ou por questões religiosas, fica com o pé atrás, ou não tem informações em relação às vidas passadas, né? Nunca chegou a debater muito sobre isso. Mas aí vamos supor que eu tenho um amigo que está começando a ter algumas reações em relação a vidas passadas, né? A gente utilizou o termo fractais, está começando a sentir alguma coisa de uma vida passada. Thaís, teria alguma prática ou sugestão que eu poderia dar para ele fazer para ele ficar mais presente aqui, não deixar essas influências ficar reverberando, até que de fato ele chegue ao seu trabalho, ou chegue ao trabalho de outras pessoas que trabalham e consegue pontuar ali, identificar, mas teria alguma coisa assim, tipo um paliativo para essas pessoas que estão ali, sei lá, né, um pouco caótica com essas informações do passado? Bom, paliativo tem. Primeira coisa, se a pessoa não sabe nada e não, né, e não entende o que pode ajudar, tentar reverter para o positivo. Sempre tentar reverter para o lado positivo. Tudo que está passando na cabeça dela, porque às vezes a pessoa fica com um monte de pensamentos, né? Às vezes a gente fala que é a forma pensamento de negatividade, pensamentos de medos, né? Então, tenta reverter para o negativo. Vai lá assistir um filme, vai lá assistir um meme, pode até ser um meme, porque a energia da felicidade, a energia positiva, ela trava isso, né? Porque os negativos, eles gostam e querem que a gente fique só pensando besteira, com medo, eles se alimentam disso. Então, tem uma técnica até, para quem quiser usar, que eu aprendi com o professor Hélio Couto, que é o cancelado, cancelado, cancelado. Então, você cancela 3 vezes, passa a mão na frente, cancelado, cancelado, cancelado. Para de pensar nisso, vai assistir um filme, vai assistir um meme, vai falar alguma, né? Vai lá ler um livro de piada, o que for, para você parar de pensar naquilo. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, não conseguir sair daquilo, faça isso que dá muito certo. Essa técnica aí que você falou, ela é interessante porque os pensamentos negativos, eles acometem todos nós, né? E elas Sim. desaparecem. Só que quando você faz essa técnica, você pode substituir pelo positivo e o sentimento positivo é muito mais intenso, né? Com certeza. E aí os espíritos negativos até se afastam da gente, porque para eles falam, pô, que graça tem eu ficar aqui? O cara já entendeu. Então toda vez que eu chegar perto dele, ele vai cancelar ou ele vai fazer uma técnica que vai reverter isso. E eles não gostam e para eles também não tem por que ficar junto. Então eles dão área. É isso aí, pessoal, com chave de ouro aí essa questão para que você aplique na sua vida. Então, tudo já foi dado de recado, nós tivemos esse plus, esse bônus aí dessa pergunta. Eu esqueci de chamar o Mihael antes, né? Tava um papo tão aqui que eu esqueci de falar, Mihael, tem alguma questão? Então, já tivemos a questão bônus aqui. Então é isso, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui. Acompanhem os outros podcasts. Nós temos vários podcasts também para você poder assistir como sugestão. E eu vejo você com certeza aqui no nosso próximo episódio. Até lá!